Olá, querido líder, graça e paz. Estamos trazendo mais um vídeo, mais um tema que vai te ajudar muito na construção, na edificação da sua liderança. O tema de hoje é 6 tipos de pessoas que são mais frutíferas ou que dão mais frutos. É importante a gente como líder, trazer sempre um tema do dia a dia nosso como igreja, como liderança, porque como pastor, como líder de ministério, muitas vezes nós ficamos buscando pessoas, muitas vezes com uma ótica errada, achando que aqueles que realmente mais se destacam, os mais capacitados, os mais preparados, serão os que vão dar mais frutos, mais resultados. E nem sempre isso é verdade. Então hoje eu vou estar falando sobre os recursos que nós temos, e são 6 tipos de pessoas que, com certeza, se você tiver ao seu lado, no seu ministério, vão dar muitos frutos. O primeiro tipo de pessoa são os improváveis. Quem são os improváveis? São aqueles que muitas vezes não são percebidos, não são vistos, são aqueles que ficam muitas vezes no cantinho, calado, não se manifestam, muitas vezes eles não aparecem. E eles estão lá, estão disponíveis, estão esperando uma oportunidade, e é nesse momento que nós vamos descobrir que os improváveis, eles serão extremamente frutíferos, porque eles estão desejosos, eles estão dispostos, eles querem e estão esperando uma oportunidade. Então olha à sua volta, com certeza você vai encontrar pessoas assim no seu ministério, na sua equipe ou no seu rebanho. Com certeza há muitos deles. Eu já me deparei com muitas pessoas que com certeza eram improváveis, pessoas que muitas vezes não sabiam falar em público, pessoas que não tinham conhecimento, não tinham a formação necessária, mas eles tinham o dom, o talento para estabelecer. Lembro de uma moça que ela não queria ser líder de célula, ela fugiu disso por muito tempo, e então quando nós começamos um trabalho celular, ela foi a primeira célula que nós abrimos. Ela multiplicou no ano 9 vezes. Então ela era uma improvável. Com certeza foi uma das líderes mais frutíferas que nós tivemos no nosso ministério naquele período. O segundo tipo de pessoa frutífera, que vai dar muitos frutos na sua igreja, no seu ministério, são os novos convertidos. Às vezes nós estamos tentando com pessoas que já demonstraram, deram todos os sinais que não estão querendo e não querem corresponder àquilo. E por que os novos convertidos? Porque são pessoas que estão recém-chegando, são pessoas que estão abertas, dispostas, disponíveis, estão vivendo o primeiro amor, são pessoas que realmente vão olhar para tudo aquilo que está para ser feito, todo o trabalho, e elas não vão escolher o que fazer. Elas querem estabelecer, elas querem fazer parte, elas querem pertencer. E com certeza, se nós a discipularmos, envolvermos, capacitarmos essas pessoas, os novos convertidos, eles vão gerar muitos frutos, porque para eles não tem dia, não tem hora, não tem culto específico, todo tempo, em todo culto, eles querem realmente estar presente, eles falam de Jesus para muitas pessoas, eles compartilham para os seus parentes, para os seus amigos, e com certeza ter pessoas assim à nossa volta, fazendo parte da nossa caminhada, nós vamos colher muitos, mas muitos frutos. Um terceiro tipo de pessoa que muitas vezes não são percebidos ou colocado o valor devido são as mulheres. Porque alguns ministérios optam em levantar mais os homens, colocar algumas funções, algumas responsabilidades nos homens. Mas deixa eu falar uma coisa, as mulheres são extremamente produtivas e frutíferas. Jesus expandiu muito das coisas através das mulheres. Eu me lembro do pastor Paul Yang-Shu, pastor da maior igreja do mundo. Houve um período do seu ministério em que ele não podia estar à frente, ele estava precisando tirar um tempo, descansar, e então ele chega para os homens do ministério da igreja e eles estavam tão atarefados com as coisas do dia a dia que não estavam dispostos a assumirem tal responsabilidade de ficar à frente do trabalho da igreja. Então só restou uma alternativa para o pastor Paul Yang-Shu, ativar as mulheres. E foi isso que ele fez. Ele colocou as mulheres e essas mulheres começaram a dar frutos, e quando ele retornou na igreja tempo depois, a igreja estava maior do que quando ele deixou com elas.
Então fica aí uma dica muito preciosa. Mulheres também realmente devem ser visualizadas e colocadas em ação no ministério, porque elas são muito frutíferas. Quarto tipo de pessoas, né? Pessoas que já passaram por libertação de prisões, espíritos imundos, pessoas que foram libertas. Essas pessoas, elas quando são transformadas, elas são pessoas que se dedicam integralmente ao reino de Deus. Então é importante olhar no seu ministério, na igreja, né, nos departamentos, pessoas que já passaram por esse processo, onde foram livres das cadeias, das prisões, são pessoas realmente que abraçam a causa, são pessoas que realmente lutam pelas coisas de Deus e com certeza são pessoas que vão dar muito frutos, são pessoas que vão realmente ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. O quinto tipo de pessoa, e eu gosto muito desse tipo de pessoa também, são aqueles que têm um coração ensinável. Muitas vezes eles não têm a habilidade necessária, mas são pessoas dispostas a aprenderem. Essas pessoas, elas acatam, elas entendem, elas se dispõem, elas de fato se colocam, né, numa posição de aprender, são ensináveis. Como é bom você lidar com pessoas que quando você vai falar com elas, elas estão sedentas, elas estão dispostas a viverem coisas ainda maiores. Difícil é falar com aqueles que quando você vai tratar de assuntos, ele já diz, eu já sei disso, eu já fiz isso, eu já pratiquei aquilo. Né? O coração muitas vezes não está disposto a ser ensinável. Então, busque na sua igreja pessoas, na sua liderança, pessoas que estão sempre por perto, querendo aprender alguma coisa. Eles têm um coração ensinável e eles vão dar muitos frutos. E por último, nós falamos, né, de pessoas intensas no que fazem, né, na vida secular. São pessoas dedicadas ao trabalho, são de excelência naquilo que estão produzindo lá fora. E com certeza, essas pessoas, elas sendo envolvidas no reino, elas sendo inseridas na liderança da igreja, são pessoas que vão trazer essa mesma dinâmica, essa mesma excelência, essa mesma determinação, essa intensidade para o ambiente em que ele está como líder na obra de Deus. Então fica aí a dica, querido líder, querido pastor, 6 tipos de pessoas que geram muito fruto no dia a dia da nossa liderança. Que o Senhor te abençoe, fique na paz, até uma próxima oportunidade.